É amanhã, dia 24 de outubro, que os times gaúchos estreiam no NBB. Caxias e União Corinthians. O campeonato já começou dia 13, foi antecipado. O Flamengo fez 2 jogos, um primeiro contra o Minas, que perdeu, e o segundo contra o Botafogo, se eu não me engano. Mas ele fez 2 jogos e daí foi antecipado por um motivo muito justo, que eles foram jogar um torneio amistoso nos Estados Unidos contra o Orlando Magic. Acabaram perdendo por uma ampla vantagem, mas eu acho que isso se dá pelo fato de a pré-temporada do Flamengo ter sido muito devagar, muito fraca. Eles simplesmente fizeram participar do campeonato carioca de basquete, que jogaram contra mais 2 outros times, o Sírio e o Clube Olímpico, se eu não me engano, de níveis técnicos muito fracos em relação ao Flamengo. Então, dá para entender. Então, não dava para esperar muita coisa. Mas dia 13 foi a estreia do NBB e amanhã, dia 24, às 8 horas da noite, com transmissão no canal do YouTube, a gente tem a estreia dos times gaúchos no NBB. Só que ambos vão jogar um contra o outro. Vai ser o Caxias contra o União Corinthians. O jogo vai ser em Caxias do Sul. Bom, antes de falar o que eu acho que vai ser o jogo e um pouco o que vai ser a temporada desses clubes, eu já falei muito, fui falando o que eu achava, depois o que eu achava em relação ao que eu vi nos torneios de pré-temporada que ambos os clubes participaram. Agora eu dou, definitivamente o que eu acho que vai ser a temporada de ambos, depois de ter visto que foi a pré-temporada, a preparação, e agora que a gente tem os 2 clubes com os seus jogadores inscritos. Então, antes de falar isso, eu vou falar um pouco do elenco de ambos os times. Quais jogadores foram inscritos? Então, quem vai ser os caras que a gente vai poder ter a possibilidade de ver entrando em quadra de ambos os times? Eu já tinha falado, trazido alguns jogadores, mas esses foram os que foram definitivamente inscritos, com alguns de ambos os times, com alguns acréscimos a mais. Começando pelo Caxias do Sul Basquete, que conta com os seguintes jogadores, começando pelos armadores: Diego Martins, jogador da base; o Alecon Star, que estava no Atenas, na Argentina; o Kenny Dawkins, que veio do que eu já brinquei e falei do pacotão do Rio Claro, aquele grupo de jogadores, aquele grupo de 4 jogadores que estavam no Rio Claro e daí vão defender o Caxias do Sul nessa temporada. E o Elias, jogador da base. Passando para os alas, a gente tem o Wesley Moji, Rio Claro; o Contreras, jogador da base; Vini Chagas, da base. O Vini, ele é da base, ele não foi lapidado 100% aqui, mas é da base. Ele já passou pelo Franca. Ou foi o Léo Craveiro? Eu acho que o Léo Craveiro Franca. O Vini Chagas passou pelo basquete cearense, jogou a última LDB pelo Caxias do Sul, mas é um jogador de base, mas não é uma base 100% do Caxias do Sul, mas é de base. O Léo Craveiro, o Gabrielzinho, também, que já está umas 2, 3 temporadas aqui no Caxias do Sul, mas já não é a primeira experiência. Ele já jogou pelo Brasília, tanto na base como teve alguns minutos no NBB. O Diego Conceição, que teve o seu contrato renovado. E o Matias Brugger, que veio do Armador. É aquele cara que eu achei que tem uma história muito interessante, que ele já fez base no Caxias do Sul Basquete. Não conseguiu profissionalizar. Jogou no circuito armador, várias competições armadoras, e agora esse ano está tendo uma oportunidade. O Caxias está dando uma oportunidade a ele como profissional, apesar dos seus mais de 30 anos. Mas eu acho muito legal a atitude do Caxias e o Matias buscar essa possibilidade para se testar no nível profissional. Tomara que ele tenha minutos para demonstrar o basquete dele e a gente vê o que ele é e que ele consiga jogar. Vamos ver. O Rafa Oliveira, Rio Claro; o Brian, jogador da base; o Wesley Sena, que estava no Rio Claro; o Vitor Borges, também da base; e o treinador, o Rodrigo Barbosa. Então, vocês viram o detalhe, são 15 jogadores inscritos e 8 jogadores da base. Talvez é o Caxias com maior número, maior chance que ele está dando para os guris do Recreio da Juventude que também passaram por outras categorias de base, então jogaram essa última LDB e estão tendo grandes oportunidades aqui do Caxias. Muito interessante isso.
fugir da cabeça. Mas enfim, vamos ver o que vai ser o que vai ser o Caxias. Então já vamos passar e depois eu falo o que vai ser o que eu acho que vai ser os dois. União Corinthians. Qual são os jogadores inscritos que vão jogar na temporada? O Jonathan Lima, que estava no Joaçaba, o Arthur Costa, armador, eles são os armadores, né? Comecei pelos armadores, estava no Rio Claro, na base, jogou LDB, era jogador de base do Rio Claro, está tendo essa oportunidade no profissional do União Corinthians. E o Rodavan Djokovic, um dos 3 europeus que vieram jogar essa temporada. Eu acho muito interessante isso, jogar aqui no Brasil. E um deles vai jogar em Santa Cruz do Sul, vai defender as cores do União Corinthians. Ele estava no Mormar da Croácia, que joga a Liga Adriática muito legal, que são vários países que se reuniram e fizeram uma liga. Uma competição muito legal. Tipo, se algo similar ao Brasil fizesse o campeonato de basquete juntamente, mas não algo não tipo uma Euroliga. Lá não é Euroliga, tipo uma Euroliga ou uma Champions League das Américas. Eles adotaram, eles se juntaram e fizeram uma competição como se fosse o nacional, mas com mais de um país. Os alas contam com o Luiz Machado Jr., ele, o irmão de Scott Machado, que estava na Southwest Christian University, na NCAA, estava no college, no basquete universitário. O Gabriel Garcia, da base, do Dwayne Johnson, que estava no Maccabi Male Adumi, Israel, complicado o nome. O Kendall Stevens, que estava no Rampla Kaká, na Letônia. E os pivôs, Jamison Jr., que estava no Caxias do Sul Basquete. O João César, jogador que jogou a CBB, foi campeão com o Cruzeiro, está tendo uma oportunidade na NBB. O André Coimbra, jogador brasileiro experiente, já jogou no Brasil, mas fez uma carreira mais na América do Sul. Ele jogou pelo Uruguai, Equador, e agora estava no Passager San Antonio Gold da Colômbia. O Vinícius Malaquias, que teve seu contrato renovado. Daí teve os jogadores ali, tipo, que eu tive que correr atrás, não peguei direito a posição, mas tipo Enzo Ruiz, contrato renovado, foi muito importante, talvez o melhor jogador, o jogador mais técnico, e teve as melhores estatísticas do União Corinthians ano passado, foi renovado e ele é ala pivô, mas joga mais como ala. O Taylor Fagundes da base e o Pedro Hoffman também da base. Esse 14 jogadores, são 14 jogadores inscritos, 3 de base, um pouco diferente do Caxias do Sul. Eu já vou começar falando então do União Corinthians, né? União Corinthians, assim, é que nem eu já falei em alguns vídeos antes. Pra mim, ele montou dos dois, ele montou o clube que o time parecia ser mais interessante. Jogadores que estavam na Europa, que estavam na realidade europeia. Um jogador europeu, o Sérvio Djokovic, que estava jogando na Croácia. O irmão do Scott Machado, que está no Flamengo, vai jogar contra ele, possivelmente, o Luiz Machado. Parecia ser um clube mais interessante. Pô, trouxe americanos, renovou com Malaquias, coisa Ruiz, trouxe o Jamison Jr., que ano passado fez uma temporada interessante no Caxias, acho que servia a renovação. E fez algumas apostas interessantes, como o Jonathan Lima, que estava no Joaçaba, o Arthur Costa, que fez um excelente LDB esse ano pelo Rio Claro, vai ter uma oportunidade. Então, tipo, eu olhei a montagem do time, parecia muito interessante. Talvez para mim, do que eu acompanhei, foi a montagem, o elenco de time, assim, parece que teve um investimento mais alto. Mas a amostragem que teve, que é a única o que a gente conseguiu ver do União Corinthians na pré-temporada foi na participação dele na Copa KTO, que o Vasco consagrou campeão. A amostragem foi fraca, um time desentrosado, um time devagar, com alguns jogadores fora de forma, acima do peso. Claro, demorou para começar a pré-temporada, foi uma das mais que demorou para se iniciar. Tem toda uma situação, não foi fácil a montagem de clube para esse elenco, o treinador novo, Rodrigo Silva, que também que a torcida tem que entender, tem que ter paciência com esse time, porque é um trabalho novo, é um projeto novo de um treinador que foi só auxiliar técnico, a primeira experiência que vai ter comandando um time, apesar de ser auxiliar do Bauru, um excelente clube, um auxiliar técnico, que vai ter a primeira oportunidade como técnico. Então acho que a torcida tem que ter paciência.
com o União Corinthians. Vendo a amostragem que eles deram na Copa KTO, não parece que o objetivo que o Rodrigo Silva falou na coletiva de imprensa de apresentação dele faz muito sentido, tá? Que não necessariamente ia chegar nos playoffs. O objetivo do time é ganhar o máximo de jogos possível, é buscar o máximo de vitórias que eles conseguirem. Muito pé no chão. Então, achei muito legal. E depois vendo o que foi a amostragem, a pouca amostragem que a gente tem no União Corinthians, demonstra que esse objetivo faz muito sentido. Muito melhor tu focar em buscar buscar o maior número de vitórias do que dizer que vai buscar a classificação dos playoffs, que não tá tão difícil, vamos ser bem sinceros. São 19 times que vão jogar no NBB e 16 vão se classificar para playoffs, ou seja, 3 clubes não vão ir para a segunda fase. Não vão para os mata-matas. Apesar de parecer fácil, eu olho e vejo, bom, será que o União Corinthians tem condições? Pela amostragem, não, mas se esse elenco criar forma e conseguir realmente se desenvolver, talvez sim. Então, mas eu diria que o objetivo, o que o União Corinthians pode buscar? A 16ª posição. Eu acho que o Corinthians não passa muito disso. Se passar, ótimo. A torcida tem que ficar feliz, não pensar com uma Copa Super 8, eu acho que não é algo crível, não é algo possível. Eu acho que bateu a 16ª posição, ou seja, a última vaga dos playoffs é algo incrível. Se ultrapassar, melhor ainda. Mas é que eu falo com a amostragem. Tomara que esse time, que esse elenco engrene e tome uma forma e realmente consiga surpreender e fazer e demonstrar que o que eu achava foi muito ruim, tipo, a minha opinião estava muito errada. E o Caxias do Sul, o que a gente pode esperar do Caxias do Sul? Esse sim, o Caxias do Sul, não porque eu sou torcedor do Caxias do Sul, mas pelo que a gente já viu na última temporada. Nas últimas temporadas, que desde que eles voltaram há 3 anos, 2020 e 2021, sendo aquele período de pandemia, isso. Quando eles retornaram para o NBB, eles estão 3 temporadas desde que eles retornaram às atividades. O Caxias sempre tem chegado no playoffs e numa delas chegou na Copa Super 8. Conseguiu disputar a Copa Super 8. Então, eu dizer que o Caxias vai para os playoffs, porque ele já é um time de meio de tabela, e eles classificar para os playoffs assim é algo natural. É aquela coisa, não tá difícil, vamos ser bem, a sinceridade tem que bater, não tá difícil, porque são 16 times de 19. Mas o Caxias tem demonstrado isso. E esse elenco, em comparação aos outros, não parecia ser uma formação de time mais formidável, assim, porque são 4 jogadores que estavam no Rio Claro e mais um jogador que veio da Argentina ali constar, mas pela pré-temporada dá para criar grandes expectativas e dá para pensar no Super 8, mas tipo, se chegar no Super 8, se pegar o oitavo com classificação assim, foi algo incrível, tá? Dá para pensar, mas é difícil, é algo muito difícil. É mais comum, acho que até a 10ª posição é o que o Caxias busca. Chegou na Copa Super 8, ele ultrapassou todas as expectativas que o torcedor podia ter em relação ao clube. Muita aposta na base, isso é muito legal, vão ser 8 jogadores à base. Tem um quarteto que foi muito bem na LDB, que é o Vini Chagas, o Léo Craveiro, o Elias e o Gabriel. Parece que eles vão ter muito minutos dentro de quadro, isso é muito interessante, eles vão ter oportunidade, tomara que o resto do time tenha oportunidade também. Então, o Caxias do Sul, ele fez uma boa pré-temporada, já começou participando da final do torneio Interligas, aquele torneio de pré-temporada com os times de meio de tabela da Liga Nacional Argentina e do NBB, que para mim sim foi uma surpresa, porque chegou na final o Corinthians e o Pinheiros, que tem uma estrutura melhor que o do Caxias do Sul, são times mais tradicionais que o Caxias do Sul, não chegaram na final. E apesar do Caxias do Sul sim estar no grupo B, que era um grupo mais fácil, ele chegou na final. Jogou junto no mesmo grupo do Pato.
Eu não esperava isso, porque eu não conhecia os clubes argentinos, mas foi muito bom. Então, e depois disso, já ganhou o Sul Brasileiro de Basquete, que é um nível, assim, que já é a segunda vez que o Caxias compete e ganha. Não é um torneio tão difícil, eu acho que até se eu sou as entidades que organizam, poderia pensar em algo a mais para esse torneio. Eu acho que poderia ser mais ousado, porque o Caxias jogou com Pato, o Londrina e o Blumenau, se eu não me engano, o Blumenau. Não era um nível tão alto, mas o Caxias fez o que tinha que fazer e ganhou, se impôs nesse torneio. E teve a Copa KTO, que o Caxias de novo pegou uma segunda colocação com o segundo colocado. Tinha condições de ganhar. Aquele último jogo dava, era visível que sim, o Caxias poderia ter sido campeão, mas o Vasco mereceu. Porque o Vasco também fez tudo que tinha que fazer e chegou no final. No último jogo, chegou na final e conseguiu também se impor. Eles reagiram no momento que eles tinham que buscar reação. Então, muito total mérito do Vasco. Mas então, o que é o que é basicamente isso. Caxias a gente espera nos playoffs. Time de meio de tabela que vai terminar ali mais ou menos a décima segunda colocação, nona. Se bater a oitava colocação, surpreendeu. É algo, pegar a Copa Super 8 é algo incrível. Talvez passar das oitavas para a quarta, talvez acho que é possível, porque todas as vezes que o Caxias foi pelos playoffs esses 3 últimos anos, eles perderam o primeiro jogo dos playoffs. Será que consegue ultrapassar? Vamos ver. Mas eu acho que o objetivo é esse, assim. Já União Corinthians, enfim, é o que eu falei, a gente não demonstrou, mas tomara que o treino, esse tempo que eles tiveram para treinar, possa demonstrar uma evolução e a gente torce para isso. Então, amanhã, 8 horas da noite, no canal do NBB, Caxias do Sul e União Corinthians, e eu acredito na vitória do União Corinthians, perdão, do Caxias do Sul. E quem sabe se o União Corinthians ganha, porque eu acho que esse primeiro jogo, assim, é importante ganhar o primeiro jogo, assim, pra tu criar expectativa com o teu público, pra te dar um gostinho de vitória pra torcida. Então, vamos ver o que vai ser amanhã. Tô na expectativa, vamos ver. E eu vou dar minha análise também pós-jogo. Quero ver se depois do jogo já consigo fazer minha análise e postar. Então, muito obrigado por quem tem assistido. Se quiser ver os outros vídeos, eu tenho o meu vídeo que tem mais visualização. Eu recomendo, apesar do áudio estar ruim. Eu falo sobre o racha da CBB e da NBB que teve. CBB e a Liga, que teve atualizações, mas ainda não vimos o documento da FIBA falando intervindo no imbróglio. Muito obrigado por ter assistido, valeu e falou.